Olá, vamos ver hoje então o surgimento do socialismo. A gente vai estudar essa doutrina social, né, surgida no século XIX, chamar a atenção até para que o século XIX foi um momento difusor, né, da ciência e do pensamento muito grande, principalmente de países como Alemanha, Itália, né, a Rússia também. A gente tinha um centro muito convergente, né, da França e da Inglaterra nos séculos 17 e 18, e no século 19, além da Inglaterra e da França, a Alemanha também, né, e os outros países, como eu já citei, vão ser grandes profusores de ideia, da ciência. E na área da sociologia, na área da história, a gente vai ter o surgimento do socialismo, né? O socialismo, né, criado e difundido por Karl Marx e por Friedrich Engels, né, que eram os dois pensadores aí dessa área a respeito do socialismo. Bom, aqui na imagem, né, coloquei aqui, né, a definição de socialismo, que surgiu como uma reação ao liberalismo e ao individualismo burguês predominante no século XIX e se transformou na base ideológica de movimentos operários que eram contra a ordem social e capitalista. Então vamos analisar a conjuntura do século XIX. A gente viu há pouco, né, a Revolução Industrial e a Segunda Revolução Industrial, que ocorre ali, que estoura, né, ao longo do século XIX. E nesse contexto do século XIX, nós temos a predominância do capitalismo, fazendo com que duas classes sociais antagônicas, né, ou seja, duas classes sociais distintas uma da outra, comecem a criar uma rivalidade. De um lado você tem a burguesia, que detém a propriedade privada, que detém os meios de produção, ou seja, os grandes empresários, os grandes banqueiros, os grandes comerciantes, os donos de empresas, de fábricas, negócios. E do outro lado, o proletariado, que é o trabalhador, ou seja, o camponês, o operariado urbano. Então, é, essa doutrina social, né, esse pensamento a respeito do socialismo, começa a entrar, então, de crítica direta, denunciando que o capitalismo e a burguesia estavam expropriando e dominando a população, cada vez mais se enriquecendo, obtendo lucros enormes, enquanto o proletariado tinha rotinas de trabalho fastigantes, né? Eram terríveis, que chegavam até 18 horas diárias, 18 horas de trabalho por dia. Isso não é mentira, tá, gente? Não é exagero, né? É só vocês pesquisarem, inclusive aqui no Rio de Janeiro, muitos donos de fábrica instalavam as fábricas e construíam vilas operárias próximas a essas fábricas. O que são as vilas operárias? Eram os locais onde os trabalhadores dessas fábricas, indústrias, moravam. Ficava próximo à fábrica, por quê? Para eles poderem só dormir lá. Se alimentavam na fábrica ou então comiam em algum outro local, né? Alimentações que geralmente não eram assim tão nutritivas, não tinham hora de almoço, não tinham descanso semanal remunerado, não tinham férias, 13º, não tinham direitos trabalhistas, resumindo, tá? E recebiam uma miséria para poder trabalhar de forma muito grande, né? E aí eles começaram a denunciar, né, essa dominação, essa expropriação, né, essa dominação do homem pelo homem feita pelo capitalismo e feita pela burguesia, né? Aqui no texto do Aplique-se, né, da apostila, está colocando, né, uma crítica muito recorrente dos socialistas em relação à forma de produção capitalista. É uma crítica que ainda podemos fazer hoje em dia. Existem recursos suficientes para que não haja pessoas na miséria. No entanto, a produção mundial ainda é voltada para as necessidades do mercado. Então, olha como é que é interessante, gente. A gente tem um debate hoje muito grande de pessoas aí que pseudocientíficas, né, que se acham que se entendem, né, de política, de história, né, de sociologia, criticando abertamente o socialismo, né, o comunismo. O que acontece é o seguinte, é que até hoje esse debate ele é atual. Por quê? Porque no mundo, no planeta, nós temos recursos suficientes para todo mundo utilizados para todo mundo, para não haver miséria, para não ter problema, né, de fome pelo mundo.
E aí a gente percebe, né, essa crítica muito atual. Por quê? Porque o lucro é exacerbado, a produção é intermitente e se produz para poder lucrar. E esse lucro vai para algumas pessoas, para algumas migalhas de pessoas. Revista Forbes, semana passada, anunciou os novos 20 bilionários do mundo. Ou seja, um ano de 2020, onde você teve uma miséria muito grande que acometeu inúmeras pessoas, inclusive no Brasil e pelo mundo, que tiveram que fazer lockdown, que tiveram que fazer o distanciamento social para não haver contaminação e não correr risco de vida, e acabaram ficando sem trabalho, né, passando fome inclusive. E do outro lado, nós temos mais 20 pessoas bilionárias no mundo. Isso é justo? Isso não é injusto. É muito injusto isso. Isso é muito errado. A gente tem que criticar, a gente tem que entrar com análise, com uma crítica muito grande em cima disso. Ah, foi por merecimento da pessoa? Não sei. Se foi por merecimento, se ela chegou até lá, beleza. Então o que a gente pode fazer para tentar equilibrar isso? Né? Para a gente poder ver que outras pessoas, de repente, que estão numa situação muito ruim, né? E não são outras pessoas, é a grande maioria da população, né? Que está numa situação complicada, ainda mais aqui no Brasil, que está entrando no estágio de pobreza novamente muito grande, né? Depois aí de governos anteriores de ter melhorado a condição de vida muito das pessoas, a gente está voltando aí boa parte da classe C indo para a classe D e E, né? Que são as classes de pobre e miserável, né? Saindo da classe média. Então, o que acontece? A gente tem que criticar isso até os dias atuais e eles entraram com uma crítica muito forte no século XIX, né, em cima dessa situação capitalista exorbitante. E aí surgiram, né, dois tipos de socialismo: o socialismo utópico e o socialismo científico. O socialismo utópico, né, que pela palavra, né, utopia, ele só fica no campo das ideias, né? Ele criticava as condições de vida e de trabalho do operariado e propunha soluções para a construção de uma sociedade ideal. Mas, né, ele de fato não tinha um plano de ação. Ele não tinha um caráter científico de tentar modificar, de tentar agir, né, para poder modificar realmente por meio de revolução ou de uma modificação profunda para virar, né, esse jogo do capitalismo para uma situação mais social e mais igualitária entre os trabalhadores, né? Os principais pensadores do socialismo utópico foram Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen, né? E já no socialismo científico, né, que é quando a gente vê a entrada de Karl Marx e Friedrich Engels, né, como pensadores, é quando a gente vai começar a enxergar um plano de ação, né, mais contundente, ou seja, olha, a gente tem as ferramentas para modificar, é dessa forma aqui. É quando a gente vê a entrada de Karl Marx e Friedrich Engels como os representantes do socialismo científico, né, já que eles tentam, né, na verdade, empreender, e na verdade eles tentam, não conseguem, né, trazer um estudo mais aprofundado sobre a economia e sobre a sociedade humana. Então eles defendiam a implantação de uma sociedade mais justa e igualitária, né? É claro, para tentar equilibrar aí essa situação econômica. O socialismo seria uma transição para o comunismo, né? Isso é interessante a gente analisar, tá, gente? Porque o que acontece? O comunismo é quando não tem mais Estado, ou seja, não existe mais uma estrutura de poder para poder fazer a manutenção da sociedade. Por quê? Porque o socialismo seria um momento onde você começaria a acabar com a propriedade privada, ou seja, ao invés de, por exemplo, você ter uma empresa, uma fábrica, onde uma pessoa ou um grupo de pessoas pequeno é dono daquela fábrica, ou daquele negócio, enfim, aquilo ali vai se tornar propriedade coletiva, onde os trabalhadores vão ter as decisões sobre a produção. Quanto vai ser produzido, o que vai ser produzido, em qual tempo e quanto que vai ser redistribuído de forma igualitária para os trabalhadores, né? Já no comunismo, você teria uma ditadura do proletariado. O que seria isso? Né? Seria, na verdade, o proletário no poder, ou seja, o trabalhador no poder, não havendo mais estrutura de Estado, né? Já que os trabalhadores todos comandariam, assim, de forma igualitária a produção.
A ideia de luta de classes, o que é a ideia de luta de classes? É a classe social burguesa contra a classe social proletariada. Elas são rivais uma da outra por serem distintas, por defenderem ideias diferentes, ideologias diferentes, então elas são antagonistas uma da outra. E a luta de classes, é claro, para eles deveria ser feita por meio de uma revolução proletária, né? Ou seja, onde os trabalhadores eles retirariam à força essa burguesia do poder. Até porque, com certeza, eles não iriam querer largar o osso de jeito nenhum. A gente sabe que o ser humano ele é egoísta, ele é dominador, ele é prepotente. O poder sobe aos olhos da pessoa e eles não iriam querer, com certeza, liberar essa parcela de poder para os trabalhadores. Então seria necessária uma revolução proletária internacional. Ou seja, a ideia do socialismo não era uma ideia alemã, né? Porque o Karl Marx ele é alemão, né? Na verdade, a ideia seria de uma revolução proletária que poderia acontecer na Alemanha ou em outros países e dali para o mundo todo, onde todos os trabalhadores estariam unidos sob uma mesma bandeira. Bom, passando para o anarquismo, né? Que seria uma rivalidade mais forte, né, entre duas doutrinas, né, que seria o marxismo e o anarquismo, né? Quando a gente fala em marxismo, a gente está falando mais do que socialismo propriamente dito, né? Até porque quando a gente fala em marxismo, a gente fala de toda uma doutrina filosófica, sociológica e histórica e econômica trazida pelo Karl Marx, né? Então a gente vai passar aqui pelas definições do anarquismo, né? Anarquia, a palavra anarquia, ela significa ausência de um governo, né? Ou seja, seria a ausência de um governo estabelecido, né? E de governantes oficialmente escolhidos ou empossados. Então o anarquismo ele defende que não exista nenhuma estrutura de poder, nenhuma estrutura de Estado, né? Aqui, né, na apostila do Aplique-se, está falando aqui a seguinte, né? Segundo Engels, né, o Estado passaria por uma fase de definhamento, né, ou seja, o Estado ia definhando, diminuindo, né, já que não haveria mais classes, então ele não teria mais função. Quando não houvesse mais classes, né, não haveria mais Estado e assim seria alcançado o comunismo. Já os anarquistas, eles defendiam que o Estado não deveria nem ser tomado, ele deveria ser, na verdade, abolido, ou seja, para eles não haveria o socialismo. Seria, na verdade, uma passagem direta para o anarquismo, onde você não teria estruturas de poder. Porque para os anarquistas, se houvesse alguma estrutura de poder, como o socialismo defende, né, que seria defendido pelos trabalhadores, você teria uma classe chamada de burocratas, que seriam os dirigentes desse Estado, né? As pessoas que ocupam os cargos de poder, e eles não abririam mão desse poder, né, para poder conseguir. Então essa rivalidade entre o anarquismo e o socialismo, né, ou o comunismo ou o marxismo, seria muito grande. Quais são as características, né, do anarquismo? Eles pregam uma inexistência de um governo, eles são anticlericais, ou seja, eles são contra a igreja, porque para eles a igreja era o ópio do povo, né? Seria uma forma de você trazer algo para poder trazer um disfarce, né, da realidade para o povo. Ateísmo, né, ou seja, falta da crença em Deus e completa liberdade do indivíduo. Ou seja, o indivíduo ele estaria totalmente solto, liberto, né, sem pregas algumas do Estado para poder controlar a sua vida, o seu dia a dia, né? Quais são os principais representantes do anarquismo? Nós temos o William Goodwin, o Pierre Proudhon, o Piotr Kropotkin e Mikhail Bakunin, né? Entre esses dois últimos, né, o Kropotkin e o Bakunin, são dois russos, né, que inclusive faziam parte da Internacional Socialista e que inclusive foram expulsos, né, da Internacional Socialista, pois eles divergiam do socialismo e do comunismo que dali a algum tempo ia tomar conta da Rússia, né, que já é um assunto para uma próxima aula. Ok, gente? Então a gente termina por hoje, nós vemos socialismo e anarquismo, vimos as suas diferenças, as suas rivalidades e por hoje é só. Um abraço e até a próxima.